Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero ajudar você a ficar mais produtiva no seu dia a dia com 5 dicas que funcionaram muito pra mim. Vem comigo! Um tempo atrás eu participei de um curso justamente de produtividade aqui em Curitiba, na Aldeia, que é um espaço que tem uma parte com coworking e tem também cursos variados em diversas áreas. E eu achei o curso muito bacana, me ajudou muito, inclusive várias das dicas que eu vou colocar aqui no vídeo vieram justamente desse curso, e se tiver uma próxima turma em vista, ponho todos os dados aqui no box de informações para que quem tem interesse possa participar também. Uma outra coisa que eu gosto muito também é de acompanhar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, em blogs, enfim, acho que nunca é demais esse tipo de informação para que a gente fique mais produtiva e tenha mais eficácia, eficiência, enfim, no nosso dia a dia. Sem muitas delongas, começo com minha primeira dica, que é organização. Eu sei que ela é super básica, até um pouco óbvia, mas é muito importante reforçar que não existe produtividade sem organização. Então é de extrema importância que você tenha a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o seu computador, seja o desktop ou então as suas pastas, de arquivos, o seu celular, suas anotações, seus cadernos, tudo bem organizadinho, porque é só tendo as coisas em ordem que você vai conseguir se concentrar em produzir melhor. A gente só produz bem quando a gente tem ciência daquilo que a gente tem, de quais são os nossos recursos, quais são as coisas que estão à nossa disposição e, claro, aquilo que precisa ser feito de uma maneira fácil, que você não perca tempo procurando, e não tem coisa pior que atrapalha mais a produtividade do que não saber onde estão as coisas, se perder em meio à bagunça. E é super importante ter em mente também que a melhor organização é aquela que você faz. Ou seja, os métodos são variados, estão disponíveis para todo mundo, não importa como você vai organizar, desde que seja realmente uma verdadeira organização. Tem muita gente que fala que se organiza na própria bagunça, mas isso não é ser organizado de fato, vamos combinar. Minha segunda dica é objetivo. Toda produção que a gente faz visa a alguma finalidade, algum objetivo. Então ter esse objetivo bastante claro na nossa mente ajuda a produção a sair melhor. Uma coisa que eu sempre li muito nos planners, aquelas agendinhas de papel, de organização, é que o objetivo precisa ser SMART. Inclusive muitos coaches falam isso também. Eu acho que é uma ferramenta interessante para que o objetivo possa ser colocado da maneira mais clara possível. SMART vem de pequenas iniciais em inglês, mas que significam o seguinte: S de específico, M de mensurável, A de alcançável, atingível, R de relevante e T de temporal ou de tempo limite, ou seja, o prazo para que aquele objetivo aconteça. Vou colocar um exemplo para que você entenda melhor, afinal de contas é sempre melhor explicar desse jeito. Vamos dizer que o seu objetivo na sua mente seja, hipoteticamente, quero aumentar o meu ganho mensal. Este não é um objetivo SMART. Para que ele se torne um objetivo SMART, que seja bem claro, bem entendível, primeira coisa é que você torne ele um pouco mais específico. Então, você precisa pensar como é que você vai conseguir, primeiro, aumentar o teu ganho mensal. Afinal de contas, precisa de recursos e de uma possibilidade, uma oportunidade para que isso aconteça. Então vamos dizer o seguinte, para especificar, quero aumentar meu ganho mensal vendendo brigadeiros. Beleza, já conseguiu atingir o S do SMART. Depois, para você deixar ele mais mensurável, é interessante que exista um número, uma taxa, uma porcentagem, enfim, algo que você consiga mensurar quando você atingir esse objetivo que você colocou para si própria. Então, uma maneira de deixar ele mensurável, por exemplo, nesse caso quero aumentar meu ganho mensal em 20% ao mês vendendo brigadeiros. Aí sim você tem o M do mensurável. A parte do A, que seria atingível, alcançável, é que você consiga avaliar se esse é um objetivo realmente que faz sentido. Não adianta você dizer que quer aumentar 200%, por exemplo, sua renda mensal, porque isso seria muito difícil. Ou, por exemplo, quero me tornar astronauta ano que vem. Infelizmente, precisa de mais tempo para fazer. Então é muito importante, por exemplo, que nesse caso você se questione. Então, para deixar ele realmente alcançável, entender se ele é atingível mesmo, é pensar, eu sei fazer brigadeiro?
eles são bons, são gostosos, que não adianta eles serem uma porcaria, senão não vão vender nada. O lucro sobre o produto compensa? Tem o público-alvo? 20% do meu ganho mensal é quanto? Porque daí assim, se você ganha lá R$500 por mês, 20% pode ser até uma boa possibilidade com brigadeiros. Agora, se você ganha 50 mil por mês, por exemplo, vai ser muito mais difícil vender 20% desse salário a mais. Enfim, isso para ajudar a ser atingível. E aí, pro R, que seria o relevante, é você pensar na recompensa, na razão pela qual aquele objetivo existe. Então, por que não pensar assim? Quero aumentar meu ganho mensal vendendo brigadeiros, aumentando esse ganho mensal 20% ao mês, para poder viajar de férias para o Nordeste. Aí você tem uma razão, uma relevância para aquele teu objetivo acontecer. Mas para finalizar e deixar ele temporal, é legal colocar um prazo. Então, você pode pensar o seguinte: quero aumentar meu ganho mensal em 20% ao mês, vendendo brigadeiros, para viajar de férias para o Nordeste no ano novo de 2019-2020. Assim você coloca um prazo e entende realmente esse objetivo como um todo. Ele fica 100% claro para você. Terceira dica. Muito bem, você se organizou, você tem um objetivo muito bem colocado, muito claro, que é o objetivo SMART. E depois disso você precisa, obviamente, de planejamento. Afinal de contas, para a gente chegar no objetivo, é preciso se planejar, fazer um plano de ação para ver aquilo no seu passo a passo se realizando até a chegada no final, que é o próprio objetivo. Uma coisa que funciona muito para mim, e existem muitos métodos de planejamento, é quebrar esse objetivo em pequenas partes. Vou dar o exemplo dos próprios brigadeiros, né? Na verdade, o objetivo é ganhar 20% a mais por mês para guardar uma grana e conseguir viajar lá para o Nordeste no ano novo. Mas a principal concentração nisso são os próprios brigadeiros. Então, se a gente for pensar nesse tema, brigadeiros, o que está envolvido nesse tipo de assunto, né? Nessa questão de produzir esses brigadeiros para poder ganhar mais dinheiro? Eu pensaria, por exemplo, em receitas. Receitas são um contexto da existência dos brigadeiros. Eu preciso saber quais receitas eu vou fazer para conseguir produzir esse tipo de produto. Uma outra, por exemplo, são os suprimentos. De que suprimentos eu preciso, né, que ingredientes e tal, para conseguir fazer com que esses brigadeiros se tornem uma realidade. Uma outra também, por exemplo, são as vendas, um outro contexto, né, uma divisão. É pensar realmente como é que eles vão ser distribuídos e vendidos, afinal de contas isso vai me trazer a grana para conseguir viajar de férias. E aí, a partir dessa divisão, você pode começar a pensar em pequenas tarefas dentro de cada contexto. Por exemplo, na questão das receitas. Quais são os custos envolvidos em cada receita? Que receita fica melhor eu utilizar? Porque eu preciso ter lucro, né? Que pesquisa que eu posso fazer de receitas, as mais interessantes, que tem melhor custo-benefício? E claro, testar efetivamente elas em casa. Tudo isso pode se tornar tarefas bem específicas do tipo pesquisar receitas de brigadeiro, escolher receitas com melhor custo-benefício. Colocar essas tarefinhas dessa maneira já ajuda muito a começar a trilhar o caminho até a chegada do objetivo. Depois que você organizou as suas tarefas dentro de seus contextos que vão te fazer chegar ao objetivo, é muito importante que você consiga analisar, que você tenha uma organização para conseguir definir quais são as suas prioridades, aquilo que é importante e aquilo que é urgente dentro dessa esfera de tarefas que você colocou para si própria. E aí, é bem bacana também entender qual é o grau de complexidade de cada tarefa, porque isso varia muito e vai fazer com que você gaste mais ou menos tempo naquilo. Também precisa pensar realmente nessa questão do tempo, porque às vezes um grau de complexidade mais difícil vai te levar a passar mais horas fazendo aquele tipo de coisa. E também é legal pensar em quanta energia essas tarefas demandam, porque o teu nível de energia é algo que vai entrar na minha quarta dica, mas é um negócio que faz muita diferença na produtividade. Quero dividir um modelo que foi até a própria professora lá do curso de produtividade que eu fiz, que é o que ela usa na vida dela. Eu comecei a usar na minha e achei excelente. Numa planilha de Excel ou aquelas planilhas que tem no Google Docs, você coloca a data de inserção da tarefa para ter uma noção de quando é que ela entrou na tua pauta, na tua lista. Depois você coloca que tipo de categoria, onde que ela entra, que seria justamente o contexto da tarefa. Aí você põe a tarefa em si, bem específica, aquilo que eu falei, pesquisar receitas de brigadeiros com melhor custo-benefício. Tenha bem em mente a tarefa e especifique ela bem.
Depois o grau de prioridade. Bom, se eu quero vender brigadeiros, a primeira coisa que eu preciso fazer é realmente pesquisar as receitas, né? É importante saber. Depois o grau de complexidade, o tempo que isso vai levar, porque é muito importante ter noção do tempo, como eu disse, o status, se ela já foi começada, se está aguardando uma resposta, se está em vias de terminar, e claro, o prazo, até quando você tem para poder fazer aquilo. Essas são dicas bem legais, eu acho que assim, nessa parte do planejamento é o que tem me ajudado a me organizar na minha vida e claro, correr atrás dos meus sonhos, dos meus desejos, das coisas que eu tenho, né, para fazer acontecer. Minha quarta dica é autoconhecimento. Sim, vivo falando de autoconhecimento aqui no canal, mas nesse caso da produtividade é super importante. Você precisa se perguntar, em que condições eu produzo melhor? Porque você precisa ter uma rotina de sono bem adequada às suas necessidades, precisa ter uma alimentação equilibrada para te fazer melhor, para te deixar com o corpo em funcionamento, de repente fazer exercícios físicos, algo que te dê prazer, que põe o corpo em movimento, exercícios mentais, enfim, se abastecer também sim de cultura, ter o seu ócio criativo que é importante, isso é muito legal, quanto mais você sabe essas questões, melhor fica para que você produza aquilo que você deseja de maneira bastante eficiente, né? E aí é muito legal também ver o seu nível de energia durante o dia, ou seja, tem pessoas que conseguem produzir melhor, sei lá, à tarde, de madrugada, enfim, saiba qual é. De manhã você acorda mais lento, demora mais para produzir, ok, você tem um nível de energia mais baixo pela manhã, mas depois à tarde você dá um gás, por exemplo, perfeito, tenha essa noção de quanto de energia você dispõe para as tarefas durante o seu dia, mais ou menos disposto, né, você acaba ficando. E é legal também entender quais são as atividades que te dão aquele gás, que te dão aquela energia, ou quais são aquelas que tiram a sua energia, que te sugam tudo que você tem. E aí o segredo, tá? Eu achei isso muito legal quando eu aprendi no curso, que é assim, quando você está numa fase do dia que você já conhece, que você tem menos energia, faça as tarefas que te deixam mais animada, aquelas que você tem muita vontade, aquelas que te dão gás, que você se sente bem. E quando você está com energia mais alta, use esse teu tempo para conseguir fazer as tarefas mais chatas e que você não gosta tanto. E assim você consegue ir equilibrando o seu nível de energia versus o quanto as tarefas são capazes de dar energia para você ou não. E minha quinta e última dica é a autorrecompensa. Essa foi algo que sempre esteve presente na minha vida, que eu acho que realmente funciona, porque quando a gente tem um objetivo, muitas vezes no decorrer do caminho até chegar lá, fica um pouco difícil, frustrante, mais devagar, para que a gente tenha esse fôlego, esse ânimo, né, para continuar. E claro, ter em mente o objetivo é muito importante, mas é legal colocar alguns artifícios no meio da caminhada para dar aquele gás, aquela motivação. Então essas pequenas autorrecompensas podem ser uma boa ideia caso você veja que está se desanimando, que está se esquecendo um pouco das coisas, está procrastinando, por exemplo. Então coloque ali um pequeno prêmio para si própria, né? Coisas saudáveis, obviamente, não vai colocar como autorrecompensa, sei lá, toda vez que terminar uma tarefa da lista e fumar um cigarro, usar drogas, sei lá. Não, coloque uma coisa que vai te fazer bem, que seja bem variada também, porque isso também ajuda, sei lá, um respiro do trabalho, uma pausa, ou então tomar um cafezinho, ou ver as amigas no fim do dia, e bater perna no shopping. Se coloque algo que vai te presentear para que seja mais gostoso e mais divertido fazer todas as etapas, né, as tarefas que vão te levar ao seu objetivo e que, claro, tem tudo a ver com produtividade, com fazer acontecer. E também, se você não fez, não conseguiu, não fique se punindo, se culpando, se sentindo a pior pessoa do mundo. Lembre-se daquilo que você já fez, daquilo que você já conquistou até ali. E, claro, ajuste, né? Dê uma olhada naquilo que tá dando errado. Talvez você tá, por exemplo, subestimando o tempo que as coisas levam, ou então o seu nível de energia para aquela tarefa não está muito adequado, você precisa colocar em um outro momento do dia. Enfim, flexibilize, volte atrás de tudo aquilo que você planejou, que você pensou, para justamente adequar essas coisas da melhor maneira possível e que você consiga realmente ter essa produtividade sobre aquelas coisas. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi mais um daqueles para deixar tua vida mais legal, tua vida mais prática, com um comportamento mais assertivo, mais feliz. Espero muito que você tenha gostado. Se por um acaso você
curtiu, deixa o seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e, claro, indica aí para uma amiga ou para uma pessoa que você conhece que precisa dar um gás aí na produtividade e fazer as coisas acontecerem. Um grande beijo e até a próxima!